Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de materiais e equipamentos elétricos. Pessoal, na aula de hoje, a gente vai finalizar a nossa segunda unidade, que trata da medição e teoria básica dos erros, e também a gente já vai iniciar os conteúdos da nossa terceira unidade, que trata dos instrumentos de medida. Então, antes de mais nada, como de costume, vamos fazer uma rápida revisão dos conceitos vistos na aula anterior. Naquela aula, pessoal, a gente trabalhou com 5 questões chaves básicas. A primeira delas, a gente tratou o conceito de medição e quais que são os principais métodos de medida. A gente viu que o ato de medir é o ato de comparar uma grandeza com outra que é padrão. Por exemplo, quando a gente mede a nossa altura. A gente está comparando a nossa altura com um padrão, que é o padrão de metro. Né? Então, medir é justamente determinar o valor de uma determinada grandeza, né? E a gente viu que existem 4 métodos básicos para você fazer as medições. Então, existe um método direto, medição direta, né? Uma medição indireta, a medição de comparação, né, que é do tipo de substituição, e um segundo tipo de medição por comparação, que é o de zero, ou equilíbrio. Bom, a gente também viu naquela aula como que a gente distingue as principais propriedades dos instrumentos de medida, que são basicamente indicação, resolução, o range e o fundo de escala. Né? Indicação é justamente o que o instrumento está te fornecendo. Por exemplo, nesse caso, a gente tem um voltímetro que mede potencial elétrico e a indicação dele, a gente poderia dizer que é algo próximo a 400 volts. O fundo de escala é o máximo valor que esse equipamento consegue medir utilizando essa escala que está aí, que no caso seriam os 500 volts, que é a máxima unidade que esse equipamento consegue fazer a medição. A resolução é justamente a mínima unidade de medida que você consegue medir com ele, ou os incrementos que você consegue medir com esse instrumento, né? No caso aqui, como a gente tem os tracinhos, né, o número de tracinhos, por exemplo, entre 100 e 150 volts, né, existem aqui 1, 2, 3, 4, 5 tracinhos, então quer dizer que cada tracinho desse, né, tem aqui 10 volts. Então, a resolução, né, desse voltímetro, nesse caso aqui, é uma resolução de 10 volts. E o range é a faixa de atuação, né, que esse instrumento consegue te dar valores de medida. Nesse caso aqui, a gente consegue ter medidas precisas entre 100 e 500 volts. Então, o range desse equipamento é de 400 volts, tá bom? Não é de 0 a 500, porque a faixa entre 0 e 100, você não consegue fazer medições aí nessa faixa, tá bom, pessoal? Bom, naquela aula a gente também tratou quais que são os tipos mais comuns de erros e a sua causa e o tratamento adequado, né? A gente viu que existem 3 tipos básicos, que é o erro grosseiro, aleatório e sistemático, sendo que o erro grosseiro é aquele, muitas vezes, ocasionado pela própria pessoa ou operador que faz a medição, né? Você consegue eliminar esse erro tendo atenção ao trabalho, melhorando a comunicação entre aquelas pessoas que estão trabalhando, né? E treinando também o operador para que ele faça o uso adequado do instrumento. Já o erro aleatório, como o próprio nome fala, ele é um erro imprevisível, que você não tem controle, você não consegue eliminar ele, mas você consegue mitigar ou diminuir ele a partir de métodos estatísticos, fazendo várias medições. Já o erro sistemático é um erro que o seu aparelho tem presente nele, é um erro crônico. Por exemplo, você vai fazer uma medida e o valor da grandeza, né, o valor a ser medido é de 100 volts. E o seu multímetro, o instrumento que você está utilizando ali naquele momento, ele sempre apresenta 2 volts a mais. Então, isso é um erro sistemático. Então, ele sempre vai estar, para uma medida de 100 volts, ele vai estar apresentando 102. Se você medir uma medida de 110 volts, você vai estar apresentando 112. Então, esse é um erro sistemático. E você consegue praticamente eliminar esse erro
se você conhecer o desvio, né, do seu instrumento em relação ao valor real da grandeza, ou então, se você fazer uma calibração, né, do seu instrumento, ou às vezes trocar também o instrumento que você está utilizando e utilizar aí um instrumento que esteja com a leitura correta, uma leitura calibrada. A gente fez a diferenciação também entre exatidão e precisão. A gente deu o exemplo dos alvos, né, em que o primeiro alvo ele está tanto exato quanto preciso. Lembrando que exatidão é o quanto o valor se aproxima do valor real. E a precisão é justamente as medições consecutivas apresentando valores próximos. Então, um instrumento que ele é exato, ele apresenta valores de medida muito próximos ao valor real, ao valor daquela grandeza que está sendo medida. Já um instrumento que ele é preciso, ele está apresentando medidas consecutivas com valores próximos, desde que a sua medida, claro, não está variando. Se a sua medida estiver constante, fixa, por exemplo, a tensão de uma bateria que não se altera no tempo facilmente, não está sendo descarregada, ela está em repouso. Então, se você ir lá e medir com o multímetro a tensão, você está sempre pegando um valor próximos uns dos outros. Então, o seu instrumento está preciso. E se esse valor ainda for um valor próximo ao valor real daquela grandeza, então seu instrumento, além de preciso, ele também está exato. Por fim, a gente fez ali a introdução e a gente fez algumas operações básicas com algarismos significativos, né? Então, tanto adição e subtração, em que a gente vai definir ali a quantidade de algarismos significativos de acordo com a menor quantidade de casas decimais, e multiplicação e divisão também, de forma que a gente vai definir o número de algarismos significativos da resposta de acordo com aquele número que tem o menor número de algarismos significativos ali, um dos fatores, né? Bom, e assim a gente encerra a nossa pequena e breve revisão dos conceitos vistos na aula anterior. Na aula de hoje, a gente vai fazer basicamente operações com incertezas e também vamos estudar um pouco acerca dos instrumentos de medidas elétricas e visualização de sinais. Questões chaves da aula de hoje, pessoal, que vão nortear o nosso conhecimento, né, aí dos conceitos da aula de hoje. Primeira delas, o que é uma incerteza? E se ela estiver presente numa medida, por exemplo, você foi lá, mediu uma corrente elétrica e, na verdade, uma tensão elétrica e o valor apresentado pelo multímetro foi esse que está aí na tela, 10,23 mais ou menos 0,62. Tudo bem, como que a gente agora pode trabalhar esse número? Como que a gente vai fazer, por exemplo, se eu quiser calcular a corrente, que eu vou ter que dividir essa tensão por um valor de resistência, que também vai ter a sua incerteza. Como que eu vou chegar, como que eu vou manipular as minhas medidas e as incertezas para chegar no resultado final? Como que eu vou fazer essas operações matemáticas básicas com incertezas? A gente vai ver isso na aula de hoje. Segunda questão, chave. Qual que é o instrumento predecessor de vários outros instrumentos de medidas elétricas? Como que se dá o seu funcionamento básico? Então, existe um instrumento analógico que foi um predecessor de todos esses instrumentos que a gente tem na atualidade. Então, a gente vai estudar basicamente o seu funcionamento ali, funcionamento simples dele. Terceiro, como conectamos um voltímetro a um circuito para medir tensão? Muito importante, ao longo do curso, ao longo da carreira de engenheiro eletricista, vocês vão fazer várias medições de tensão, então aqui a gente vai aprender a fazer essas medições. E um amperímetro para medir corrente? E um ohmímetro para medir resistência? Quarta questão-chave, quais são as funcionalidades de um multímetro digital? E, por fim, a gente vai ver a que se destina o uso do osciloscópio. Então, vamos lá. Vamos começar primeiro aqui, pessoal, com as incertezas e seus impactos nas medidas. A gente vai fazer operações básicas com incertezas. Primeira coisa, pessoal, a gente tem dois tipos básicos de incerteza. A primeira incerteza é aquela que vem do uso de um instrumento de medida, que é a incerteza instrumental. O seu instrumento, por mais bem construído que ele seja, ele tem uma determinada imprecisão, que gera para você uma incerteza. Então, quando você faz uma medida qualquer com um instrumento, existe uma incerteza inerente àquela medida. Já um segundo tipo de incerteza é uma incerteza estatística, com relação aos dados, que você colheu. E essas incertezas, elas vêm por meio ali de
amostras, ou seja, várias medições consecutivas que você faz para depois você poder pegar a incerteza aí dessa medida. Então, existem esses dois tipos básicos. Começando com a incerteza do instrumento. Bom, então você pegou seu multímetro, né, você quer verificar a tensão da bateria do seu carro. Né, você acha que, por exemplo, seu carro não está ligando, você quer verificar se a sua bateria descarregou. Então você vai lá, pega seu multímetro, vai lá e faz a medida da tensão na bateria. Ok, primeira coisa, seu multímetro, que é esse que está na esquerda aqui, é um do tipo que a gente viu que ele tem um alto range. Então, ele vai selecionar de forma automática qual que é o range, né, dessa medida. No caso, como a tensão da bateria ela é algo próximo a 12 volts, o seu multímetro, de forma automática, ele vai fazer aqui a seleção da escala de 40 volts, porque com 4 volts não dá. Então, a exatidão dele vai ser de mais ou menos 0,5% e 5 dígitos, com uma resolução de 10 milivolts, que é a mínima unidade que ele vai conseguir medir, né, utilizando essa escala, esse range. Ok, tudo bem. Então, você vai lá, mede, consulta o manual para saber esses dados que eu acabei de informar para você. Você fez a medida, o multímetro está indicando uma tensão de 12,54 volts. Você fica feliz, quer dizer que sua bateria não está pelo menos descarregada. Tudo bem. Mas qual que é a imprecisão, qual que é a incerteza vinda dessa medida? Para você saber se você realmente fez uma medida que está adequada. Porque se você não fazer uma medida que está adequada, você não consegue ter a conclusão de que a bateria está carregada ou não. Né? Então, a incerteza ela te ajuda nisso. Então, na hora que você calcular a incerteza, né, que você vai colocar 0,5% do valor indicado mais 5 vezes a resolução, 5 por conta dos 5 dígitos menos significativos, você vai obter uma incerteza de 0,1127 volts. Né? Na hora de escrever, se você for anotar isso, por exemplo, você vai escrever que o valor indicado foi 12,54 volts, com a incerteza de mais ou menos 0,11 volts, sendo que aqui eu coloquei a minha incerteza com o mesmo número de casas decimais do meu valor indicado, né? Não faria sentido ter uma incerteza com mais casas decimais do que o valor indicado pelo multímetro. Então, o valor é de 12,54 mais ou menos 0,11 volts, em que esse 0,11 é justamente a incerteza do meu instrumento. Então, essa é a incerteza do meu instrumento de medida. Então, esse aqui é um exemplo, né, típico de uma incerteza advinda de instrumento. E nesse caso, como o próprio multímetro te oferece uma medida com incerteza bem baixa, né, bem irrelevante até, você pode concluir que a sua bateria está realmente carregada, né, e o problema do seu carro não ligar provavelmente vai ser uma outra coisa. Bom, um exemplo agora de incerteza do tipo estatística, né? Então, agora a gente vai mudar um pouco. Agora a gente vai medir, por exemplo, a tensão da rede elétrica em uma residência para ver se está tudo ok e você espera um valor próximo aí a 220 volts. Tudo bem? Então, você vai lá e faz várias medições. Você faz, na verdade, 14 medidas e anota todas elas. Né? E os valores resultantes estão mostrados aí na tela para vocês. Então, você fez 14 medidas. Com essas 14 medidas, você consegue fazer um cálculo estatístico para obter a incerteza dessas medidas que você fez. Então, como que a gente faz isso? Primeira coisa, a gente vai precisar, como a gente tem 14 medidas, a gente vai calcular o nosso valor médio, né, que é justamente um valor obtido ali após medidas consecutivas, né, em que você fez essas aferições. Então, você vai ter um valor médio e a incerteza vai ser exatamente o desvio padrão da média dessas medidas. Agora, como que a gente calcula isso, né? Muito simples. O valor médio, a gente já sabe trabalhar bem, né? O somatório de todos os valores medidos dividido pelo número de aferições que você fez, né? E o desvio padrão da média é dado por essa equação que está mostrada aqui no slide para vocês, né? Que a gente soma o desvio de cada uma das medidas em relação à média, isso, né, ao quadrado, e eu divido pelo número das amostras vezes o número de amostras menos 1. Bom, então, assim eu consigo calcular o meu desvio padrão da média, que vai justamente
me dá a incerteza da minha medida. Então, no nosso exemplo, se eu pegasse todas as 14 medidas e fizesse uma média, eu vou obter um valor médio de 220 volts, 94. O desvio padrão da média, né, calculado aqui, foi de 0,701311. Bom, então, como o meu multímetro, né, vai me apresentar provavelmente um valor aqui de 220,9 nesse caso, né, então, vai lá, 220,9 e a incerteza obtida é de 0,7, tá bom? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma incerteza de 0,7 volts, mas é uma incerteza estatística. É uma incerteza que veio do seu cálculo do desvio padrão da média, tá bom? Não é uma incerteza do instrumento. Daí, você vai lá no manual do multímetro e consulta qual que seria o valor de incerteza para esse caso aqui, só que é incerteza de instrumento. Então, você vai lá, vai ver que ele vai provavelmente selecionar a escala de 400 volts, em que você tem uma exatidão de mais ou menos 0,5%, com 5 dígitos menos significativos, e uma resolução de 100 milivolts, ou de 0,1 volt. Isso vai fazer, quando você fazer o cálculo, né, de 0,5% do valor médio medido, mais ou menos os 5 dígitos com relação à resolução de 0,1 volts, você vai obter uma incerteza de 1,6 volts. Lucas, espera aí. As minhas medidas lá, estatísticas, os meus cálculos estatísticos me revelaram que eu tenho uma incerteza de 0,7 volts. Já a incerteza do meu multímetro, para essas mesmas medidas, ela me fala que eu vou ter uma incerteza de 1,6 volts. Qual que eu seleciono? Pessoal, a gente sempre é conservador nesse caso. Ou seja, a gente seleciona aquele que tem o maior erro. E assim a gente está sendo conservador nas nossas medidas realizadas. Nesse caso, como a medida vinda, né, a incerteza vinda do instrumento, ela é maior do que a incerteza estatística, então a gente vai adotar a incerteza do instrumento como sendo a incerteza nesse caso aqui específico. Então, na hora de escrever esse valor, a gente pode escrever a média, mais ou menos a incerteza vinda lá do nosso instrumento, porque ela é maior do que a incerteza vinda dos cálculos estatísticos. Então, eu vou escrever 220,9 volts, mais ou menos 1,6 volts de incerteza. Então, assim, eu representaria aqui essa medida feita da tensão, por exemplo, de uma tomada numa residência. Ok, tudo bem. Então a gente já sabe da incerteza, já sabe que ela pode vir do instrumento ou pode vir de dados estatísticos, mas uma vez que eu tenho essa medida e a incerteza a ela relacionada, como que eu vou fazer as minhas operações? Então, operações básicas de soma, subtração, multiplicação, divisão. Então, eu tenho aqui, pessoal, um exemplo, eu tenho dois números com as suas incertezas. Um número A, que tem uma determinada incerteza, e um número B, que tem uma determinada incerteza também a ele relacionada. Eu quero fazer a soma desses números. Então, o resultado, ele é dado pela soma de A mais B, ou se você quiser fazer subtração de A menos B. E a incerteza advinda dessa soma, né, que vai ter ali uma propagação de erro, que a gente chama, ela pode ser dada aí lá das derivadas parciais do resultado em relação a A e também do resultado em relação a B, que seria o que essas derivadas parciais. Nosso intuito aqui não é ficar deduzindo essas equações, né, de maneira alguma, nosso intuito é a aplicação, né, dessas equações, e você pode, então, utilizar aqui para calcular a sua incerteza, né, do resultado. Na verdade, vai ser bem simples. Então, é uma raiz quadrada de cada incerteza aqui ao quadrado, das somas das incertezas ao quadrado, em que essa incerteza primeira é a incerteza relacionada à medida A, e essa segunda incerteza é a medida relacionada, a incerteza relacionada à medida B. Então, aqui, inclusive, eu trago um primeiro exemplo para a gente fazer aqui juntos, né? Com o ohmímetro, você vai lá, tem 2 resistores na bancada e você mede os valores de resistência, né, utilizando lá o seu ohmímetro. O resistor R1, ele apresenta uma indicação de 10,02 quiloohms.
e você calcula a incerteza do instrumento como sendo 0,01 quiloohms. Já o resistor 2, que está também lá na bancada, a indicação do multímetro te dá um valor de resistência de 20,4 quiloohms, enquanto você calcula com base nos valores dados pelo manual de incerteza do multímetro, um valor de 0,2 quiloohms de incerteza. E agora, o que a gente vai fazer é associar em série esses dois resistores. Uma vez que a gente associa em série, a gente sabe que as resistências elas irão somar, né? Somar-se. Então, qual que vai ser o valor do resultado com a incerteza, né, final dessa associação série desse resistor? Então, é um exemplo básico, é só para a gente trabalhar com esses conceitos que a gente acabou de aprender. Então, primeira coisa, a gente vai ter que fazer uma soma de R1 com R2, né, que isso daqui é justamente o nosso resultado. Então, fazendo a soma de R1 com R2, então vai ser 10,02 mais 20,4. Né, que isso daqui vai me dar um resultado de 30,42 quiloohms. Por enquanto, eu não estou pensando aqui nos algarismos significativos, que eles existem. Eu vou deixar para fazer a análise dos algarismos significativos e o arredondamento somente no final, sempre no final, porque assim eu evito de ter arredondamentos ao longo das contas e ter um resultado menos preciso lá no final. Então, por enquanto, essa aqui é o meu valor de resultado. A gente vai calcular a incerteza e ao final a gente vem e vê a quantidade de algarismos significativos e escreve corretamente esse valor de resistência séria. Então, a incerteza, né, aqui no caso, a incerteza A, ela é justamente 0,01 quiloohms. E a incerteza B, que é do meu segundo resistor, né, posso até mudar os subscritos para ficar correto, ó, incerteza de R1, incerteza de R2. Incerteza de R2 é de 0,2 quiloohms. Então, fazendo aqui o cálculo da nossa incerteza do resultado, né, que é raiz quadrada das incertezas ao quadrado somadas. Então, raiz quadrada de 0,01 ao quadrado, e aqui eu estou usando o quiloohm, tá bom? Então, o meu resultado vai dar em quiloohms. Se vocês quiserem colocar aqui vezes 1000, tudo bem, não tem problema. E seu resultado no final vai dar em ohms. A incerteza do resistor R2 é 0,2 quiloohms. Isso daqui é ao quadrado. Fazendo essa continha, eu obtenho um valor de 0,2002 quiloohms. Então, essa aqui, mais ou menos, né, é a minha incerteza relacionada a essa medida. Então, agora vamos escrever corretamente esse resultado. Então, vou até fazer aqui um quadrinho para a gente escrever corretamente a nossa resposta. Então, o valor de resistência equivalente vai ser igual a... A gente está fazendo uma soma. Na soma, a gente olha o número de casas decimais, né? E o que define o resultado é aquele número que tem a menor quantidade de casas decimais. Que nesse caso aqui é o nosso resistor R2, ele tem uma casa decimal. Então, o nosso resultado, ele deve ser arredondado de forma a ter uma casa decimal. Então, 30,42 com uma casa decimal é 30,4, né? De forma que, como a gente tem um número terminando em 2 no final, a gente arredonda para baixo. Então, vai ficar o resultado escrito como 30,4, mais ou menos. Vejam vocês que eu tenho uma casa decimal nesse número. Então, a representação da minha incerteza, ela também deve ter uma casa decimal. Não faz sentido eu escrever mais ou menos 0,2002 se eu não tenho certeza nenhuma de qual seriam o segundo, terceiro e quarta casa decimal dessa medida. Então, eu vou ficar aqui com a minha incerteza escrita como mais ou menos 0,2 e a unidade, né, o prefixo é quilo e a unidade é ohm. Então, assim, a gente tem o valor da resistência equivalente e a incerteza relacionada a essa resistência equivalente, já que a gente tem resistores que foram medidos ali utilizando um instrumento que não é exato, né? Ele não tem 100% de exatidão, que nenhum instrumento vai ter, é natural.
Ok. Mas e se eu for fazer multiplicação e divisão? A proposta é basicamente a mesma. A gente vai partir das derivadas parciais e vai chegar aqui ao nosso valor de incerteza. Eu vou ter o resultado que vai vir da multiplicação ou divisão desses termos, né, da minha equação, e a minha incerteza eu vou calcular com base no que está aqui mostrado para vocês. Se vocês quiserem escrever de uma maneira diferente, então vai ficar a minha incerteza da medida, vai ser raiz quadrada, né, de r ao quadrado, multiplicado pela incerteza de A, dividido pelo valor de A ao quadrado, pelo valor da medida, mais R ao quadrado, incerteza de B, dividido pelo valor de B ao quadrado. Então, vejam vocês que o que eu tenho aqui, pessoal, eu estou pegando a incerteza do meu primeiro termo e dividindo pelo valor dele. Então, isso aqui é como se eu estivesse fazendo uma ponderação. Eu estou vendo quão incerto ele é em relação àquela medida, né? E estou elevando ao quadrado. E também a mesma coisa com o termo B, né? B da minha medida. Então, eu estou dividindo o valor da incerteza dele pelo valor da indicação, isso ao quadrado. Né? Então, uma vez que eu faço a multiplicação por r ao quadrado e tiro a raiz disso tudo, eu tenho o valor da minha incerteza, né? A minha incerteza do meu resultado. Agora, então, vamos pensar em um segundo exemplo, que aqueles mesmos dois resistores que a gente tinha na nossa bancada, que eles não vão ser associados agora em série, mas eles vão ser associados em paralelo. Então, quando a gente associa esses dois resistores em paralelo, a gente pode utilizar, para obter o valor do resultado, né, e a incerteza, aquela clássica relação. Como a gente só tem dois resistores, a gente pode utilizar o produto pela soma. Então, você vai fazer o produto de R1 por R2 dividido pela soma de R1 com R2. Então, eu já fiz aqui para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Então, o produto de R1 com R2, eu tenho lá o valor do resultado da multiplicação dos dois é 204,408. Vejam vocês que eu não estou preocupando com os algarismos significativos. Eu vou preocupar com eles e os arredondamentos só lá no final, para eu ter uma medida mais precisa. Então, eu calculei aqui a minha incerteza de acordo com aquela relação que a gente acabou de ver aqui no slide anterior. Tá bom? Então, por meio dessa relação, eu calculo a incerteza aqui do meu produto, né, do meu produto de R1 com R2, sendo que eu vou obter um resultado de 2,0143. No caso, está tudo em quilo-ohms. Dividido por, aí vem a soma, né, de R1 com R2, inclusive a gente já fez isso no exemplo anterior, então deu 30,42 mais ou menos 0,2002. Fazendo aqui a divisão, então eu vou fazer a divisão de 204,408 por 30,42, obtendo 6,7195. Mais ou menos, e aí agora eu tenho que usar de novo a relação para obter a incerteza, né? Tanto para multiplicação quanto para divisão, eu vou utilizar essa mesma relação para calcular aqui a minha incerteza do meu resultado. Então, fazendo essa relação aqui com essas duas incertezas e esses resultados obtidos, eu chego numa incerteza de mais ou menos 0,0796 e a unidade prefixo K e unidade ohm. Ok, tudo bem. Então, agora chegou o momento de eu finalmente representar de forma adequada a minha medida feita, a minha associação feita. A hora que a gente vê aqui, a gente tem no numerador uma multiplicação. Multiplicação, a gente olha os algarismos significativos de forma que o resultado ele deve ter o mesmo número de algarismos significativos que o menor a menor quantidade de significativos de um dos fatores. No caso, R1 tem 4 algarismos significativos. R2 tem 3 algarismos significativos. Então, quer dizer que a representação, o resultado de R1 por R2 tem que ter 3 algarismos significativos, limitados aqui pelo meu resistor R2. A soma, no caso aqui, a gente tem que respeitar o número de casas decimais. Então, a gente teria aqui o R1 com 4 casas decimais e o nosso R2 com 3 casas decimais.
De forma que a representação de R1 com R2 tem que ter 3 casas decimais, tá bom? Então, na hora que eu vou fazer a divisão, né, eu vou fazer a divisão desses dois números, aqui eu vou identificar que a divisão, eu tenho que ter, então, como resultado, o menor número de algarismos significativos. E aqui, no caso, o menor número de algarismos significativos são 3. Então, o meu resultado, ele tem que ter 3 algarismos significativos. Então, 6,7195 vai virar 6,72. Já que o último número aqui, incerto, né, o 9, esse 9 ele é um número maior do que 5, então a gente arredonda para cima. Então fica 6,72, mais ou menos. Aí agora a gente vai fazer os arredondamentos da nossa incerteza. Vejam vocês que eu tenho 2 casas decimais no meu resultado, então eu tenho que ter 2 casas decimais na minha incerteza. Então vai ficar mais ou menos 0,079, então é 0,08. 0,8, unidade é o prefixo K e a unidade ohms. Então, 6,72 mais ou menos 0,08 quilo-ohms, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente fez esse pequeno exercício, né, com 2 exemplos, um vindo lá da associação série desses 2 resistores e um segundo exemplo aqui vindo da associação em paralelo desses 2 resistores. Aí eu deixo esse exercício aqui para vocês. A ideia é basicamente a mesma que a gente trabalhou nesses 2 exemplos, que acabamos de fazer juntos, né? Só que aqui a gente vai fazer também alguns cálculos de corrente, né, elétrica que está passando por esse circuito, calcular também a potência, verificar se o valor dos resistores estão dentro do valor nominal, do valor de potência, né? Está dentro do valor nominal, que aqui é de 250 miliwatts. Então, esse daqui é um exercício que fiquei para vocês treinarem, né? E qualquer dúvida, basta me procurar. Assim, a gente fecha a nossa primeira questão-chave, né? De que é uma incerteza, e agora a gente já sabe também trabalhar com as operações matemáticas básicas. Bom, seguindo um pouquinho adiante, pessoal, qual que é o instrumento predecessor de vários outros instrumentos de medida elétrica? Como que se dá o seu funcionamento básico? Então, é isso daí que a gente vai estudar agora, iniciando a nossa unidade 3, que são os instrumentos de medidas elétricas e visualização de sinais. Então, vamos começar primeiro, né, aqui com os aspectos básicos de funcionamento, né, desses instrumentos básicos. Primeira coisa, vamos classificar esses nossos instrumentos. A primeira classificação que a gente faz é justamente a classificação de quanto à grandeza que vai ser medida. Por exemplo, o voltímetro, ele vai medir potencial elétrico, tensão elétrica, então, unidade volts. O amperímetro mede corrente elétrica, unidade amperes. O ohmímetro, ele mede resistência elétrica, a unidade é o ohm. E assim, a gente tem vários outros instrumentos de medida, né? Por exemplo, o frequencímetro para medir frequência, capacímetro para medir capacitância, o watímetro para medir potência elétrica, e assim, diversos outros instrumentos de medidas que vocês estão vendo aí na tela, alguns exemplos básicos. Então, a primeira divisão é quanto à grandeza a ser medida. Outro tipo de classificação a gente pode fazer quanto à forma de apresentação dos resultados. Esses instrumentos, eles podem ser analógicos, né, que são aqueles instrumentos que baseiam-se no equilíbrio de forças, ou digitais, que são instrumentos que baseiam-se no processamento de dados, na aquisição de dados e conversão analógico-digital, para você estar fazendo ali a sua medida. Além disso, a gente pode classificar eles quanto ao princípio de funcionamento, né, ainda dentro de analógico e digital, a gente pode separar os analógicos entre bobina móvel, ferro móvel, eletrodinâmico, bobinas cruzadas, indutivo e eletrostático. E os digitais são aspectos de funcionamento único, advindo de circuitos eletrônicos. Sendo que a gente vai estudar aqui, basicamente, o de bobina móvel, né? Como o próprio nome fala, deve provavelmente ter uma bobina que se movimenta. Daí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Quanto à finalidade de utilização, você pode ter instrumentos para ser utilizados em laboratório e que vão ter uma exatidão muito maior, uma precisão muito maior, né? E nem sempre vão ser portáteis.
ou você pode ter uma finalidade industrial, comercial, que você está preocupado não com a exatidão e a precisão desse equipamento propriamente dito. Você não quer que você tenha várias casas depois da vírgula, uma medida muito exata. O que você quer é ter uma noção correta de uma medida lá em campo, para você poder usar essa medida para identificar se há algum tipo de problema ou se está tudo correto com aquele equipamento e assim por diante. Então, a gente tem esses dois tipos. Quanto à aplicação, a gente pode separar, então, a aplicação laboratorial e a aplicação industrial ou comercial. Quanto à portabilidade, ou seja, o quão fácil é de você fazer o deslocamento com esses equipamentos. Então, existem equipamentos que estão localizados em painéis, em quadro de comando, eles são instrumentos fixos. Então, você monta para ele fazer a medida naquele local, né, exclusivamente, de forma que o operador possa chegar naquele local, de frente a um painel elétrico, e identificar a medida ali que está naquele painel. Já existem os outros equipamentos que são portáteis, que você consegue deslocar facilmente com eles. Então, os multímetros, por exemplo, os multímetros são utilizados como equipamentos portáteis, em que você sai para o campo para fazer suas medições e leva ele consigo. É um exemplo de equipamento portátil, né? Ok, então, quanto aos princípios de funcionamento, né, de instrumentos em corrente contínua, a gente vai estudar aqui o predecessor de todos os instrumentos de medida, que é o galvanômetro de Dansorval. Como que ele funciona, aspectos básicos, como que é feita a medição de tensão, corrente e resistência utilizando esse galvanômetro. Então, primeira coisa, pessoal, aspectos básicos de funcionamento desse galvanômetro. Então, o que a gente tem aqui na imagem, né, do lado esquerdo, um exemplo de um galvanômetro que mede aqui corrente elétrica, microamperes. Vejam vocês que eu tenho dois terminais que eu vou conectar no meu circuito, né? Um terminal aqui da direita, um terminal da esquerda. Né? Esses terminais, eles são ligados internamente aqui a uma bobina, né? A uma bobina lá dentro do meu instrumento. De forma que quando passar uma corrente elétrica por essa bobina, a gente vai ter uma reação aqui. Por que uma reação? Vejam vocês que eu tenho dois ímãs permanentes aqui. Eu tenho um ímã com polo norte e um outro ímã com polo sul. Tem um ímã de polos permanentes aqui. O que acontece? Quando a corrente elétrica ela passa, né, quando a corrente elétrica ela passa pela minha bobina, ela gera um campo magnético. E esse campo magnético gerado pela corrente IG aqui, que é a corrente que está passando pela nossa bobina, ela vai interagir com o campo magnético, né? Vai gerar um campo magnético que vai se interagir com o campo do ímã. Eles vão tender a se alinhar, né? E a hora que essa bobina, né, for girada por conta desse deslocamento, dessa força que aparece aqui, de alinhamento desses campos, né, a gente vai ter um deslocamento do nosso ponteiro, numa escala graduada, fazendo para mim a indicação da minha medida. Aqui, né, nessa mesma bobina, a gente tem uma mola que tem uma determinada constante elástica que se opõe ao movimento, né? De forma que quando você retira a corrente elétrica, então essa mola ela faz com que o seu ponteiro volte lá, por exemplo, lá para o zero, da indicação de 0 amperes. Então, o princípio básico de funcionamento do galvanômetro aqui de Dansorval é basicamente esse, em que você tem a resposta, né, você tem a interação de dois campos magnéticos. Um campo magnético advindo da passagem da corrente que você quer medir, né, tentando se alinhar com o campo magnético do ímã permanente aqui do seu instrumento de medida, tá bom? Então, mais detalhes vocês podem ver aí nas escritas que eu deixei pelo slide, justamente para facilitar o entendimento de vocês. E também tem algumas equações, não se preocupem em decorar nada disso, o que a gente precisa saber aqui é basicamente o princípio de funcionamento qualitativo, ou seja, como que é o princípio de funcionamento dele, sem envolver aqui, por enquanto, números, né? Somente aspectos qualitativos. Ok. Aqui tem mais algumas informações, né? De forma que a gente tem que levar em consideração
que existe uma máxima corrente que eu vou poder medir com esse instrumento, né, uma chamada IG máxima, nesse caso aqui, que vai justamente levar a minha deflexão máxima, né, vai levar o meu ponteiro lá para o final da minha escala, né, que no caso ali seria 5 microamperes. Então, existe uma corrente máxima que eu tenho aqui nesse caso. Se eu tiver uma corrente acima dessa corrente máxima, eu vou danificar o meu equipamento. Como nem tudo é perfeito, e como a gente tem vários contatos, a gente tem uma bobina ali, né, que são voltas, né, espírias de um material condutor enroladas, a gente tem uma determinada resistência elétrica interna. Resistência, lembrando que a gente sempre tem uma perda, né? Então, essa resistência ela é algo que a gente não quer, mas infelizmente aparece. Então, existe sim uma perda, né, devido a essa resistência interna, que eu vou chamar de RG, aqui nesse galvanômetro. A tensão no fundo de escala, né, eu consigo calcular, né, de forma que essa tensão é RG vezes a minha IG máxima. Né, essa é a máxima tensão que eu consigo medir com esse galvanômetro. Até trouxe aqui um exemplo para vocês. Se a gente tiver uma resistência interna de 1 kΩ, né, com fundo de escala de, por exemplo, 5 miliamperes, então a tensão máxima que esse galvanômetro conseguiria medir seria de 5 volts, que é 1 kΩ vezes 5 miliamperes. Daria ali, nos casos, 5 volts. Se também, claro, for aplicar uma tensão maior do que a tensão VG, ele vai também poder ser danificado. Ok, então respondemos a nossa segunda questão-chave, em que a gente descobriu qual que é um instrumento de medida predecessor de vários outros instrumentos, que é justamente o galvanômetro de Dansorval. E como que se dá o funcionamento básico dele, né? Um funcionamento bem introdutório, inclusive, que é justamente por meio ali do equilíbrio de forças. Ele é um instrumento analógico, em que a gente vai ter a tendência de dois campos magnéticos a se alinharem, né? Então, conforme a minha corrente elétrica passa pela minha bobina, a gente vai produzir cada vez mais um campo magnético mais forte, tentando se alinhar com o campo magnético dos ímãs permanentes, e assim a gente vai ter ali a variação do meu ponteiro na minha escala graduada. A hora que tiver o equilíbrio, o meu ponteiro vai parar. Ok. Agora que a gente já conhece o galvanômetro de Dansorval, tudo bem. Agora a gente vai aplicar ele nas nossas medições de tensão, corrente e resistência. Vamos ver como que é a aplicação dele para fazer essas medidas. Então, quando eu vou utilizar esse galvanômetro como um voltímetro, eu quero medir potencial elétrico. Então, o que eu vou fazer? Como a resistência elétrica do meu galvanômetro, a RG, ela é muito baixa, a primeira coisa que eu vou precisar para fazer uma medição de tensão é acrescentar um outro resistor no meu circuito que esteja em série com a resistência interna do meu galvanômetro. E esse valor de resistor, geralmente, é um valor muito elevado. Bom, pessoal? Então, isso vai fazer com que a corrente elétrica aqui pelo meu galvanômetro, ela diminua, e eu, então, como tenho lá, lembrando, tensão do galvanômetro, seria o valor da resistência total, vezes a corrente que passa por ele, né? Como eu aumento essa resistência total, né, eu tenho uma resistência total maior, a minha corrente vai diminuir, permitindo assim eu medir valores maiores de tensão com esse instrumento. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é justamente acrescentar uma resistência, um valor conhecido, em série. A hora que eu chegar aqui na minha relação, né, fazendo a relaçãozinha, as equações de Ohm desse circuito, eu vou ver que a medida vai ser a soma de R', que é a resistência que eu adicionei com RG, vezes IG. De forma que IG é igual a tensão sobre resistência R' mais RG. Ok. Aqui nesse caso, então, se for aplicada uma determinada tensão nesses terminais do meu instrumento, né, vai aparecer uma corrente IG que é proporcional a essa tensão aplicada, e o meu ponteiro vai indicar para mim qual que é o valor lá da nossa tensão medida, né? Então, conhecidos os valores desse resistor que eu inseri e da resistência interna, eu consigo saber o valor da tensão justamente aplicando aqui um fator de escala.
fator de escala é justamente a soma de R2 linhas, com o valor de RG. Aí vem uma primeira pergunta, né, que pode acontecer se eu não tiver uma resistência elevada para esse voltímetro, para esse galvanômetro sendo aplicado aqui como voltímetro. Vamos, com base nessa figura da esquerda, vamos entender isso daqui. Então, ó, o que eu quero medir aqui, quando eu posicionei o meu voltímetro aqui em paralelo com o meu resistor R2, o que eu estou querendo medir é justamente a tensão nesse resistor, por conta que os terminais do voltímetro estão justamente em cima aqui dos terminais do resistor. Ó, só vai haver uma tensão aqui, um V, se houver um I, não é? Então vai ter que ter um I, que eu vou chamar de IR2, que é justamente esse IR2, de acordo com a lei de Ohm, que vai produzir o VR2. Ó, lei de Ohm, eu posso escrever que VR2 é igual a IR2 vezes o valor da resistência R2. Tudo bem. Vejam vocês que eu tenho aqui uma bateria que está permitindo a passagem de uma determinada corrente elétrica pelo meu circuito. Essa corrente ela passa pelo resistor R1 e chega até esse ponto. O que vai acontecer se o meu voltímetro, se ele não tiver uma resistência alta? O que pode acontecer? Bom, se ele não tiver uma resistência alta, então a resistência aqui do meu, eu vou simbolizar por RT, viu, pessoal? A resistência do meu galvanômetro aqui nesse caso, que seria justamente a soma, né, de R2 linhas com RG. Então, se meu RT for um valor baixo, a corrente elétrica ela vai preferir o caminho de menor resistência. Então, se essa resistência for baixa, RT for baixa, a corrente elétrica, no lugar de passar por R2, ela vai preferir passar pelo meu voltímetro. Ela é esperta, ela quer o caminho com menor resistência para ela, o caminho mais fácil. Nesse caso, quando uma parcela dessa corrente preferiu passar pelo voltímetro, a corrente que vai passar pelo resistor R2, ela vai diminuir, né? É como se fosse, por exemplo, uma analogia lá com um fluxo de água. Quando você tem aqui, por exemplo, os encanamentos, né? Os encanamentos são os condutores. E a água, o fluxo de água, é a nossa corrente elétrica. Quando você abre, por exemplo, um registro e permite uma passagem de água aqui pelo nosso voltímetro, entre aspas, né, na nossa analogia, você diminui a quantidade de água ou corrente elétrica, na nossa analogia, que passa por R2. Bom, aí sim, o que acontece? Como você tem uma corrente IR2 menor, a sua tensão ela vai ser menor. A tensão que o instrumento de medida vai ler vai ser uma tensão menor. Ou seja, você vai perder em exatidão. Esse instrumento de medida seu, com certeza, ele não vai estar fazendo uma medida exata. Agora, o que acontece se o valor da resistência total aqui for muito alto, né? For muito alto. Então, eu vou colocar um resistor agora muito elevado. Então, com um resistor muito elevado, agora é a corrente elétrica preferindo passar pelo nosso resistor R2 ao invés de passar pelo nosso voltímetro. Então, de forma que, idealmente falando, eu posso dizer que toda a corrente vai passar pelo nosso resistor R2. E aí, a queda de tensão em R2 vai estar correta, porque toda a corrente IR2 passa por ele, produzindo, assim, a tensão R2 e o nosso instrumento vai conseguir ler esse valor. Então, idealmente falando, o nosso voltímetro ou o galvanômetro, né, aplicado a esse caso, vai ter uma resistência infinita, que esse é o ideal, mas claro, a gente sabe que na prática não é assim. Por fim, pessoal, aqui para finalizar a nossa ideia aqui do voltímetro, né, aplicação do galvanômetro de Dunst-Orval como voltímetro, eu trago para vocês uma informação muito importante, que é voltímetro sempre deve ser utilizado em paralelo. É justamente por conta dessa característica de uma resistência elevada. Então, sempre voltímetro a gente mede em paralelo. Lembrando que paralelo é a conexão quando eu venho aqui, né, pego um terminal, coloco no terminal superior do resistor ou do componente que você quer fazer a medição, e o outro terminal eu coloco na saída desse mesmo componente que você quer fazer a medição. Assim você faz a medição em paralelo, tá bom? De forma que a tensão elétrica aqui, ó, a tensão elétrica
na parte de cima é igual nos dois casos, e na parte de baixo, né, tensão elétrica também é igual nesses dois casos. Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um voltímetro fazendo uma medida de tensão numa determinada carga. Vejam vocês que um terminal eu coloquei aqui do lado esquerdo e o outro terminal eu coloquei do lado direito. Né? Assim eu estou fazendo a medição de tensão em cima dessa minha carga de exemplo aqui. Né? De forma a representar a simbologia, né? De forma simbólica, seria do lado direito aqui, né? A utilização dos nossos símbolos para representar essa mesma medição realizada. Ok, voltímetro a gente já sabe então. E agora o amperímetro? O amperímetro, pessoal, a ideia é semelhante, só que agora, no lugar de acrescentar um resistor em série, lembram que antes eu tinha um resistor aqui, ó, em série, né, com um resistor R2 linhas, em série com a resistência interna. Agora, no caso, eu vou não acrescentar em série, mas eu vou acrescentar em paralelo com esse R2 linhas aqui, um resistor de valor conhecido, com valor em paralelo. Por quê? Porque quando eu vou medir a minha corrente elétrica, aquele IG máximo, quando eu estou utilizando somente o valor da resistência interna do galvanômetro, esse valor de IG máximo ele é muito pequeno, tá bom? Então, de forma que eu poderia medir apenas correntes muito pequenas com esse galvanômetro. Quando eu insiro um valor de resistor em paralelo, né, como a nossa corrente total ela vai se dividir aqui para o primeiro resistor e para o resistor interno, né, vou até chamar de I1 e I2. Então, como a gente vai ter a divisão dessa corrente, eu consigo medir valores de correntes aqui passando pela bobina, né, I2, correntes maiores, né, do que medir apenas se eu não tivesse nenhum tipo de resistência em paralelo. Daí a necessidade, então, da gente fazer essa conexão desse valor conhecido em paralelo. E qual que vai ser o fator de escala, então? O fator de escala é justamente o valor de resistência acrescentada dividido por R2 mais RG. E você consegue chegar nisso daqui a partir da lei de Ohm, utilizando a lei de Ohm aqui, nesse circuito simples, né? Ok. Mas o que acontece, né, se essa resistência do amperímetro, se ela não for baixa? Ou seja, a gente vai ter um elevado valor de resistência. Esse valor de R1, né, esqueci de mencionar para vocês, esse valor de R1 é um valor geralmente baixo de resistência. Aí o que acontece se você não coloca um valor baixo de resistência? Se você coloca um valor elevado, né, como I, né, é igual a V sobre R, quando você coloca um valor de R muito elevado, o que acontece com a sua corrente do seu circuito? Ela diminui. Então, com a corrente menor, né, no seu circuito, você tem uma alteração das características do seu circuito. Então, a própria resistência do seu instrumento está fazendo uma alteração da resistência do circuito. Ou seja, em outras palavras, a sua medição ela está incorreta. Você está medindo um valor de corrente lá que, na verdade, não é aquele valor que está passando pelo circuito, porque o seu instrumento, né, a presença dele no circuito alterou o valor da corrente, e você não quer isso. Então, por isso que, geralmente, o valor da resistência escolhida é um valor de resistência baixa. Teoricamente, né, de forma ideal, a resistência é nula, mas isso, claro, né, é um aspecto ideal, não é um aspecto prático. Na prática, a gente tem uma presença de uma resistência ainda que pequena. Pessoal, assim como o voltímetro é sempre utilizado em série, o amperímetro assim como o voltímetro é sempre utilizado em paralelo, o amperímetro ele é sempre utilizado em série. Vejam vocês aqui, ó, antes eu tinha o meu voltímetro, aqui para medir a tensão no resistor R2, eu tinha o posicionamento dele em paralelo com o valor de resistência R2. Não era? Antes estava assim. Agora, como eu quero medir a corrente que passa por esse circuito, vejam vocês que eu coloquei ele em série. Ou seja, toda a corrente I que essa fonte aqui está produzindo, toda essa corrente I, ela passa aqui pelo meu amperímetro, né, necessariamente. Então, o amperímetro sempre é inserido no circuito em série, tá bom? Então, quando eu vou fazer aqui a medida da corrente que passa pela carga, né, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou desligar tudo, né, porque eu vou ter que fazer uma interrupção da minha conexão. Então, eu desligo tudo de forma a ter uma corrente nula no meu circuito.
vou no ponto que eu quero medir e abro essa conexão. Então, vejam vocês aqui, ó. Eu fiz uma secção, ou seja, eu fiz uma abertura do meu circuito, justamente para colocar o nosso amperímetro ali no meio. Eu quero colocar ele em série. Então, eu fiz a ruptura do meu circuito, né? Ele está aberto, está com a tensão também nula, desliguei tudo para não ter nenhum risco de choque elétrico. Agora que eu desliguei, eu vou lá e coloco o meu amperímetro em série. Então, um terminal do amperímetro eu ligo uma parte do condutor que eu seccionei e o outro terminal eu ligo na outra parte. E assim eu faço a associação do meu amperímetro em série, de forma que a corrente que vai passar por esse circuito, né, ela vai vir por esse cabo, vai passar pelo meu amperímetro, passar pela minha carga e voltar lá para a minha fonte. Então, toda a corrente I, ela passa pelo meu amperímetro. E do lado direito, aqui a gente tem a simbologia, né, utilizada para representar esse caso. Ok, falamos do voltímetro, né, aplicação lá do galvanômetro de Dansorval, do amperímetro, falta o ohmímetro. Pessoal, o ohmímetro, ele é justamente a união desses dois. Por quê? Quando eu tenho aqui, ó, o R, né, quando eu tenho lá, escrevendo a lei de Ohm, R é igual a V sobre I, se eu tiver a leitura de tensão e de corrente, eu consigo obter o valor da minha resistência. Então, utilizando as duas características lá do nosso galvanômetro de Dansorval, né, tanto como voltímetro quanto como amperímetro, ou seja, acrescentando uma resistência em série e depois uma resistência em paralelo, vejam vocês aqui, acrescentei um valor de resistência série, valor conhecido, e um valor de resistência em paralelo, também com valor conhecido, eu vou conseguir, então, medir o valor da minha resistência Rx. Como que eu vou conseguir isso? Aplicando o fator de escala, né? Já que eu conheço os valores dos resistores R2', R' e também o valor da resistência interna, basta aplicar o meu fator de escala, aqui nesse caso, para me obter o meu valor da minha resistência a ser medida, tá bom? E o ohmímetro, assim como o multímetro, ele é sempre utilizado também em série. Jamais eu devo fazer uma medição de resistência com o meu circuito energizado. Para fazer uma aferição de um valor de resistência elétrica, eu devo, primeiro, desligar o meu circuito. Segundo, tirar o componente que eu quero desse circuito, para não ter nenhuma interferência de outros valores de resistência. Eu tiro esse valor, tiro esse componente e meço o valor de resistência dele em separado, numa bancada, por exemplo. Bom, caminhando aqui para as duas últimas questões-chave, né? Agora a gente vai ver as principais funcionalidades de um multímetro digital e algumas simbologias também. Pessoal, a simbologia não é necessário vocês decorarem isso, né? Isso daqui eu trago como algo curiosidade aí para vocês, porque por meio da simbologia a gente consegue identificar os tipos de instrumentos que estão sendo utilizados para fazer uma determinada medida. Então, aqui a gente tem as simbologias utilizadas para bobina móvel e os seus tipos básicos, né? Para ferro móvel e também quando é eletrodinâmico, né? E os seus tipos. A gente também tem a classe de tensão de isolação, né? Em que a tensão de isolação ela é representada por uma estrelinha e o número lá dentro representa a isolação em kilovolts. Tá bom? Então, uma estrelinha com um 3 lá dentro representa uma classe de isolação de 3.000 volts. Quer dizer que aquele instrumento ele é apto a receber tensões de até 3.000 volts. Acima disso, ele não está apto a receber. Se não tiver uma estrela, né, a isolação é padrão de 500 volts. Aqui a gente tem um quadro, né, com diversos posicionamentos de instrumentos de medidas. Isso é bem comum, principalmente, por exemplo, em usinas hidrelétricas antigas. Você ainda tem esses quadros, né? Se vocês fazerem uma visita a uma hidrelétrica antiga, vocês vão ver esses quadros. Quadros de painel, são painéis de medição, né? Então, vejam vocês que alguns instrumentos, eles são feitos para serem posicionados na vertical, já outros são posicionados na horizontal, alguns têm inclinação, e tudo isso influencia, né? Como esses instrumentos são analógicos, o posicionamento deles influencia na medição. Por exemplo, se você tiver um instrumento que é para ser visto na horizontal, como ele trabalha com equilíbrio de força, se você pôr ele na vertical, ele não vai funcionar bem. Então, você tem que respeitar o posicionamento correto desses instrumentos. E também você consegue identificar, né, o erro, né, a exatidão de cada um
desses equipamentos, né? Então, erro em forma de percentual, né, no final da escala. Então, mais ou menos 0,1%, 0,2% e assim por diante. Então, instrumentos de alta precisão aqui à esquerda e para fins de aplicação convencional à minha direita. Então, aqui eu tenho também a representação dos meus sinais, né? Se é um sinal contínuo, então vai vir lá uma linha. Olha aqui só, por exemplo, isso aqui é uma linha, né? Representação que esse amperímetro, ele mede sinais contínuos. Esse vatímetro aqui, ele mede sinais alternados, então esse ícone de uma onda é o ícone de sinal alternado. E já tem alguns instrumentos que podem fazer medição tanto contínua quanto alternada. Então, vocês vão ver tanto a onda, né, quanto o traço para representar que ele é apto a fazer os dois tipos de leitura. Um exemplo, esse amperímetro, né, esse amperímetro aqui, eu consigo identificar um amperímetro devido à letra A, né? Esse amperímetro ele mede corrente alternada devido à presença da minha ondinha aqui, então eu não meço corrente contínua com esse amperímetro. A classe de exatidão dele é 2,5%, ou seja, que eu tenho 2,5% aqui dentro, ó, então 2,5% de exatidão. A posição de uso é vertical, existe o símbolo aqui, que é um símbolo como se fosse um T invertido, que fala para mim que esse instrumento ele é utilizado na vertical e tem que ser posicionado, por exemplo, aqui na vertical, como se fosse uma parede com a inclinação de 90 graus, né? Ele tem isolação para 2 kV, lá dentro da estrelinha, né? Lá dentro da estrelinha ele tem um valor de 2. Né? Então, esse valor de 2 lá dentro da estrelinha me dá o valor de kV desse instrumento. E aqui, esse ícone aqui do meio, ele fala para mim o tipo de funcionamento, que é por ferro móvel geral. Trago aqui uma curiosidade para vocês e eu pergunto por que existe nesse instrumento um local aqui que tem a possibilidade de você vir com a chave aqui e fazer um ajuste de parafuso. O que é isso daqui? Isso daqui, pessoal, bastante comum em instrumentos analógicos, é o ajuste de zero. Então, é o ajuste de zero. De forma que você tem aqui, se você vem com a chave de fenda, você gira esse parafuso que tem aqui, de forma a, com 0 amperes, ou seja, sem corrente no seu circuito, você consegue alterar a posição do ponteiro e colocar ele exatamente aqui no 0 amperes. Então, esse é um ajuste de zero, tá bom? Ok. Passando um pouquinho mais adiante aqui, principais instrumentos digitais que serão utilizados no curso, que são o multímetro e o osciloscópio. Vamos ver um pouquinho mais sobre eles. Algumas vantagens e desvantagens. Primeiro, vantagens. Pessoal, principal vantagem, versatilidade. Então, o multímetro, pense vocês que você vai trabalhar em campo, você vai precisar fazer medidas de tensão e corrente elétrica. Aí você vai trabalhar com instrumentos analógicos. Pense você carregando esses instrumentos pesados, muitas vezes, grandes, muitas vezes também, com você pelo campo. Teria que ser contratado uma pessoa somente para ficar carregando esses instrumentos, algo totalmente inviável. O multímetro é um instrumento muito versátil, de forma que naquele instrumento pequeno, leve, que você consegue colocar numa caixa de ferramentas, você tem ali uma ampla gama de medições que você pode realizar com ele. Então, medições de tensão, de corrente, de frequência, e assim por diante. Diversas medições. Além disso, alguns instrumentos digitais possibilitam programação, tem seleção, alguns deles, de range automático, evita o erro com a seleção ali do range. A indicação em display, ela te ajuda em relação a uma tela analógica, né, em que você pode ter erros, por exemplo, de paralaxe, que é dependendo do ângulo que você olha, você vê uma medida diferente da outra. Com a indicação em display você não tem isso. Menores interferências com os ruídos. Você pode fazer comunicação e conectividade. Então, existem alguns multímetros que você consegue fazer medição. Ele comunica por meio de Bluetooth com o seu celular, um aplicativo, por exemplo, e você vê essas medidas no seu celular e você consegue salvar e gerar relatórios. Então, nesse sentido, são instrumentos muito que tem uma interação muito boa, né, que você consegue já sair dali com praticamente um relatório feito. E também armazenamento de dados, né, para você fazer um processamento posterior. Você vai lá no campo, faz todas as medidas,
depois volta para a sua sala, um ambiente mais confortável, um ambiente mais seguro, e vai fazer a análise desses dados. Algumas desvantagens. O mundo é analógico, né? Então você vai precisar fazer uma conversão de analógico para digital, isso gera erros. Então, tende-se a haver aqui uma maior imprecisão e inexatidão, tá bom? Claro que o custo é mais elevado, a gente vai trabalhar com equipamentos eletrônicos que estão ali utilizando semicondutores e muitas vezes importados, equipamentos importados, de forma que a gente não tem aí um custo barato disso. A conversão analógico digital, eu já falei, pode trazer imprecisões e, claro, também a complexidade, principalmente às vezes de manutenção, ela é bem maior em relação aos instrumentos de medidas analógicos. Bom, apertei aqui errado, apertei para o final da apresentação. Deixa eu voltar para onde eu estava aqui. Ok. Alguns modelos e aspectos gerais, então a gente tem aqui, por exemplo, diversos fabricantes. O fabricante nacional mais conhecido é a Minipa. Instrumentos de excelente qualidade também, são instrumentos da Fluke, mas também instrumentos mais caros. Então, inclusive, dá para a gente ver aqui a integração de um multímetro, né, com o celular do lado direito, um instrumento da Fluke. Inclusive, a gente tem essa possibilidade de seleção automática de range, né? O instrumento que a gente tem no laboratório, que vocês vão trabalhar bastante, é esse da Minipa, né? Esse 2110 aí, esse equipamento da Minipa. E tem uma ordem de preços, né? Então, claro, quanto mais caro, teoricamente, né, o instrumento vai te dar mais exatidão, o instrumento vai te dar mais versatilidade. Instrumentos muito baratos, a gente tem que ter cuidado, né, para confiar nossa vida, muitas vezes, porque você vai, às vezes, quero identificar se tem tensão ou não. Você vai lá e mede, mas você está medindo com um equipamento barato, um equipamento que está sujeito muito a erro. Então, você vai lá, mede, não dá nada, mas, na verdade, tem tensão. E aí você coloca a sua vida em risco por conta do uso de um equipamento muito barato. Os multímetros, em geral, eles têm uma chave seletora que você consegue ali, girando essa chave seletora, vocês conseguem selecionar o tipo de medida que você quer fazer, a grandeza que você quer medir. Seja ela tensão, alternada ou contínua. Se eu vier aqui selecionar esse, eu estou medindo uma tensão alternada. Aqui eu estou medindo tensão contínua. Aqui, nesse outro, né, nessa outra seleção, eu meço tensão alternada ou contínua, mas numa escala de milivolts. Então, tem um valor limite ali de alguns milivolts. Resistência elétrica, você consegue fazer teste de diodos e também de conectividade, que ele vai emitir um sinal sonoro, se estiver presença de conexão ou não. Você consegue medir capacitância, frequência, temperatura, corrente elétrica na escala de microamperes, contínua ou alternada, corrente elétrica na escala de miliamperes, contínua ou alternada, e corrente elétrica contínua ou alternada. Consegue também desligar, né, dos dois lados aqui, posicionando a chave seletora em qualquer um desses dois lados. Ele vai ter dois terminais, em que você vai, por exemplo, se você quer medir tensão elétrica, você vai, o tipo de tensão que você quer, se é uma tensão DC, você põe a chave seletora lá em tensão DC, a ponteira vermelha você vai colocar aqui, onde ele indica para você tensão, o V aqui, tá vendo? O V aqui dentro, esse V indica que você vai fazer a medida de tensão, e a ponteira preta você vai colocar no comum. Aqui não está escrito, mas ó, dá para ver aqui bem nessa outra imagem, você pode colocar ponteira, você quer medir uma tensão elétrica, então você coloca a ponteira vermelha aqui no V e a ponteira preta no comum, que você vai fazer uma medida de tensão. Daí a ponteira vermelha você posiciona lá no topo do seu resistor, lembrando que é em paralelo, né? E a ponteira preta na parte de baixo, né? Assim você vai medir a tensão que está sobre aquela carga, sobre aquela resistência. Aqui a gente tem um exemplo da medição da tensão de uma bateria. Vejo vocês que o que ele fez foi, primeiro, ele selecionou aqui tensão, né? Ele selecionou a tensão elétrica para medir, colocou a ponteira vermelha no positivo e a ponteira preta no negativo da bateria, está lá medindo a tensão da bateria, tensão de 12,68 volts aqui nesse caso dele. Ok, então se você vai medir agora corrente elétrica, né? Então, que nem eu disse para vocês, primeira coisa, você vai desligar o seu circuito,
Tá bom? Então, aqui, ó, você vai abrir a chave que desliga o seu circuito. Segunda coisa, você vai fazer uma abertura no circuito, no ponto em que você quer medir, então vai fazer o seccionamento. Logo em seguida, você vai posicionar o seu multímetro em série, tá bom? Então, aqui eu estou utilizando no A, né, a ponteira vermelha, e no comum a ponteira preta. Então, posicionei lá em série, então de forma que a corrente elétrica ela vai passar pelo meu amperímetro e voltar para o circuito. Selecionei a medição que eu quero, que é de corrente, né? Às vezes, em alguns casos, você vai precisar de apertar um botão de seleção, que é um cell, para selecionar se você quer AC ou DC, tá bom? Então, você vai precisar de apertar esse botão de seleção. Nesse caso aqui, ele quer um botão de seleção para selecionar AC. Ele vai apertar o botão de seleção até apresentar no visor AC, né, de Alternate Current, é corrente alternada. E por último, o último passo é você novamente ir lá e ligar a sua chavinha do seu circuito. Então, é muito importante esses passos, pessoal. E o pessoal geralmente tem dificuldade na medição de corrente elétrica. Então, sempre em série. Então, aqui a gente tem um exemplo de medição, aferição de corrente elétrica. Alguns amperímetros vêm em forma de alicate, e isso daí facilita demais, principalmente porque você não precisa de fazer a desconexão. Em algumas cargas, você não vai desligar o motor que está lá girando, né, e naquela indústria, aquele motor ele não pode parar por algum motivo, né, é essencial o seu funcionamento. Então, você está lá com o motor girando e você consegue, com o alicate amperímetro, né, que ele tem uma forma aqui de um alicate, você consegue abrir, posicionar ele lá no seu circuito. Vejam vocês que o operador está usando duas luvas, uma luva de borracha por baixo, né, para isolar, fazer a isolação, ele não está sujeito a um risco de choque elétrico, e uma luva de couro, para que a luva de borracha não seja furada, porque se você furar a luva de borracha, você vai estar, inevitavelmente, sujeito a um choque elétrico. Então, você pode, dessa maneira, ir lá e medir com o seu circuito energizado, medir a corrente elétrica. Então, é aqui um exemplo de alicate amperímetro. Com relação à medição de corrente elétrica, a gente tem, com relação à medição de resistência elétrica, a gente tem a utilização do ohmímetro, lembrando que a gente tem que tirar o resistor, né, ou a carga que você quer medir lá do circuito, e ir numa bancada, em algum outro local, ir lá e medir a resistência, selecionando o ohmímetro no seu multímetro. Então, você não pode fazer medição com o resistor no circuito, ou então, o que é muito comum, o pessoal fazer a medição do valor de resistência segurando com as mãos, né, aí em contato com o resistor e as ponteiras do multímetro. Isso também não pode ser feito. Por quê? Por conta que o nosso corpo tem uma resistência elétrica. E a resistência elétrica do nosso corpo, nesse caso, vai estar em paralelo com a resistência do resistor que você quer medir. Então, vai haver uma resistência equivalente, né, os dois em paralelo. De forma que o valor que o multímetro vai medir é o equivalente da sua resistência, com a resistência do resistor que você quer medir. Então, você tem que posicionar esse resistor na bancada e, sem estar em contato com o resistor, ir lá e posicionar as ponteiras do multímetro. Não interessa se a ponteira preta fica de um lado, a ponteira vermelha fica nesse mesmo, não interessa o posicionamento das ponteiras, né, que é irrelevante. A cor das ponteiras nesse caso, desde que você tenha selecionado adequadamente a medida de resistência, desde que você também não esteja em contato com o resistor e você esteja com cada uma das ponteiras em um terminal do seu resistor. Então, isso não pode ser feito. Então, o correto é justamente esse procedimento que está sendo mostrado aqui nessa imagem para vocês. Bom, passando aqui ao último tópico da nossa aula de hoje, né, a que é que se destina o osciloscópio? O osciloscópio é um instrumento, pessoal, que você consegue ver o sinal que você está medindo. O multímetro, por exemplo, você consegue fazer uma leitura de um valor. Você não consegue ver o formato. Você não consegue saber, por exemplo, se esse sinal ele está aumentando em algum ponto, se ele diminui em algum outro. Você não tem noção visual do sinal. Com o osciloscópio, você consegue enxergar como o sinal é de fato. Você consegue ver a forma dele na tela. Do lado esquerdo, a gente tem um osciloscópio analógico, praticamente não é utilizado mais nos dias atuais.
E do lado direito a gente tem um osciloscópio digital, com diversas funções aqui, tá bom? Existem diversas funções, diversas medidas que você pode fazer com o osciloscópio, e a gente vai trabalhar com ele aí ao longo das nossas aulas práticas. Então aqui a gente tem, né, uma presença de mais detalhe do nosso osciloscópio. Geralmente a gente pode ter aí 4 canais, ou seja, fazer 4 medidas simultâneas, em alguns casos, em osciloscópios mais simples, 2 medidas simultâneas, mas o principal aqui é que você consegue visualizar o seu sinal. Tá vendo que essa onda amarela ela tem um aspecto senoidal? Com o multímetro você não conseguiria enxergar isso, né? Você conseguiria enxergar um valor de tensão, né, que seria o que a gente chama de valor de tensão eficaz. A gente não conseguiria dizer se é uma senoide, se é uma triangular, que forma, ou seja, que formato que essa forma de onda tem. E que nesse caso, com o osciloscópio, a gente consegue dizer que é um aspecto senoidal. Osciloscópios não são instrumentos baratos, são instrumentos geralmente caros. Aqui trago um exemplo para vocês, inclusive esse aqui é um osciloscópio barato, tá bom? Osciloscópios são até bem mais caros do que esse que eu trouxe aqui. Aí, ó, por exemplo, um osciloscópio já razoável, um osciloscópio está na casa aí de R$6.400. Esse valor com certeza aumentou devido ao dólar, né? Você consegue também ter osciloscópios portáteis, né? Às vezes você quer levar para o campo, é melhor você levar um equipamento desse que eu estou mostrando aqui nessa tela, em relação a um desse, né? Que esse daqui é um instrumento bem mais portátil. Você consegue pôr ele aí numa maletinha, né? Consegue levar para o campo, fazer suas medidas e ver como que estão os seus sinais no campo, por exemplo. Ou às vezes medir aspectos relacionados a veículos, e etc. Né? Então, pode fazer várias medições com osciloscópio em campo. Bom, assim a gente responde nossa quinta e última questão-chave da aula de hoje. A lista de exercícios dessa unidade 3, pessoal, que a gente acabou de concluir agora, ela já está presente lá no Google Classroom, então dê uma olhada por lá. Dúvidas podem ser encaminhadas no meu e-mail também, se vocês quiserem entrar em contato via e-mail ou sala virtual, tanto faz. E deixo aqui, né, uma última reflexão para trabalhar aí o aspecto motivacional de vocês, né? O Thomas Edison foi um grande inventor, trabalhou muito nas suas invenções, também tinha uma equipe, claro, relacionada à invenção, mas para cada invenção que ele fazia, que dava certo, ele tentava 1000 vezes. Então, aquelas invenções que a gente vê que deu certo são frutos de outras 1000 que não deram certo. Daí que ele diz essa frase, que talento é 1% inspiração e 99% transpiração. Ou seja, o que mais conta é o nosso trabalho, é a nossa dedicação. Então, com trabalho e dedicação e 1% de inspiração, a gente consegue alcançar os nossos resultados. Pessoal, muito obrigado pela paciência em ter acompanhado mais essa videoaula. Qualquer coisa é só me procurar. Um grande abraço, tudo de bom para vocês.